Fala galerinha, beleza? Professor Felipe aqui com vocês mais uma vez e na aula de hoje abordaremos o tema radioatividade. Falaremos sobre como o fenômeno ocorre, leis de decaimento, primeira lei de Soddy, segunda lei de Soddy, tempo de meia-vida e no final da aula alguns exercícios de fixação, inclusive exercícios do Enem. Vamos lá então? Então, como eu havia falado, radioatividade. Vamos lá, galera. Professor, primeiro, o que é essa radioatividade? Pessoal, só colocar aqui para a gente ter uma referência. Essa radioatividade denomina-se a atividade que certos átomos possuem de emitir radiações eletromagnéticas e partículas, correto? A fim de buscar a estabilidade, adquirir a estabilidade. Então você está falando para mim, Felipe, que a radioatividade se dá quando o material está instável? Sim. E como é que eu tenho essa instabilidade? Pessoal, essa instabilidade ela vai se dar pela relação entre nêutrons e prótons que eu tenho dentro do núcleo de um átomo. Lembrando que a gente já sabe que dentro do núcleo do átomo eu tenho duas partículas, prótons e nêutrons. Então, esse fenômeno radioativo é um fenômeno que ocorre somente no núcleo do átomo? Exatamente isso, eu estou falando especificamente dessa instabilidade nuclear. Quando eu tenho uma relação entre nêutrons e prótons, quando eu faço essa divisão, nêutrons para prótons, e essa divisão é muito próximo de 1, a minha tendência é que esse átomo ele seja o quê? Um átomo estável. Entenderam? Quando esse número tem uma discrepância maior ou menor do que 1, a tendência é que esse átomo seja o quê? Instável. Logo, ele vai emitir radiação na forma de ondas eletromagnéticas ou na forma de partículas, entendeu? Algumas curiosidades. Primeira coisa, apesar do elemento químico hidrogênio não ter um próton, não ter um nêutron no núcleo, ele é um elemento estável. Felipe, você está falando do hidrogênio prótil, exatamente. Eu estou falando do hidrogênio de massa 1, porque tem hidrogênios com outras massas. E a gente vai entender mais lá na frente. Pessoal, quando esses elementos que eu tenho vão aumentando o número atômico, você precisa entender. O número atômico é o número de prótons. Os prótons têm carga positiva. Quando eu tenho um aumento de carga positiva, eu vou tendo uma repulsão dentro do núcleo do átomo. Quem é que diminui essa repulsão? Os nêutrons. Entenderam? Então eu tenho uma relação de nêutron e próton para quê? Para que eu não tenha instabilidade nuclear. Entende? Uma coisa a gente já sabe também, que até o elemento químico cálcio, eu estou falando de número atômico 20, os elementos são muito estáveis. Eu estou falando que a relação nêutron e próton é muito próxima de quê? De 1. Entenderam? Correto? Passou disso, quando os elementos vão aumentando o número atômico, eu já vou tendo uma discrepância. Outra coisa que eu também sei é que quando eu chego no elemento químico bismuto, número atômico 83, não tem nêutron dentro do meu núcleo capaz de fazer que esse átomo seja estável. Então, a partir do número atômico 83, os átomos são o quê? Instáveis, logo são radioativos. Entenderam? Esse gráfico aqui, pessoal, ele traz o número de prótons e o número de quê? De nêutrons, tá? Eixo X e eixo Y. Essa linha verde pontilhada, ela me traz uma proporção de 1 para 1. O que significa dizer? Qualquer ponto que eu pegar aqui no eixo X, por exemplo, 70, vai me dar um correspondente no eixo Y, que eu vou chamar aqui, ó, 70, vai me dar um correspondente aqui, ó, 70. 70 nêutrons e 70 prótons. 70 dividido por 70, qual que é o valor? 1. Então aqui eu tenho uma relação de estabilidade nuclear. Entendeu? Então, e essa zona aqui é uma zona instável. Por quê? Porque eu tenho um maior número de quê? Prótons. Em detrimento do número de quê? Nêutrons. Aqui, o contrário, eu tenho um maior número de quê? De nêutrons, em detrimento do número de prótons, uma região de instabilidade. Então, o que é interessante a gente ter em mente? Quando o número de nêutrons é muito próximo do número de prótons, a tendência é o átomo ser o quê? Estável. Quando eu tenho uma discrepância desse valor, destoa muito de 1, esse átomo tende a ser o quê? Instável. E buscar a estabilidade. Para ele buscar a estabilidade, ele emite radiação. Correto? Vamos lá, então? Beleza. Antes de falar da radiação, dos fenômenos radioativos lá na frente,
eu preciso falar de isótopos radioativos. Galera, o que são isótopos? Primeira coisa, isótopos são átomos do mesmo elemento químico. Átomos do mesmo elemento químico que se diferenciam do número de massa. É isso aqui que eu estou falando para vocês. Eu tenho hidrogênio, aqui também é hidrogênio e aqui também é hidrogênio. Por quê? Porque o número atômico deles é o mesmo, 1, 1 e 1. E em que eles estão sendo diferenciados? No número de massa, 1, 2 e 3. Filipão, qual que é o átomo de hidrogênio que eu tenho representado na minha tabela periódica? É esse aqui, é o próton. Entendeu? Eu posso falar, Felipe, que o hidrogênio é um elemento químico radioativo? Não. Por quê? Porque, pessoal, o isótopo dele, no caso, o próton, não é o que a gente tem na natureza em maior quantidade. Eu só falo que um elemento químico é radioativo, aquele elemento que você vê lá na tabela periódica, quando o isótopo radioativo dele é o que tem maior quantidade na natureza. Se isso acontecer, esse elemento ele é radioativo. Caso contrário, eu não posso considerar. Entenderam, pessoal? Então, olha só. O que são os isótopos radioativos? Eu já falei, né? Átomos do mesmo elemento que têm o mesmo número de prótons e se diferem no número de massa. Todos esses elementos apresentam isótopos radioativos. Todos os elementos, desculpa, naturais e ou artificiais. Vale ressaltar que a gente tem muito mais isótopo artificial do que natural. Porém, um elemento só é considerado radioativo se o seu isótopo mais abundante for radioativo. Eu posso considerar os isótopos radioativos também como radioisótopos. Vamos lá? Pessoal, algumas evidências da natureza das radiações. Galera, lá no final do século XIX, precisamente em 1895, um cientista chamado Röntgen, ele fez um experimento usando uma ampola, correto? A ampola, no caso em questão, é a ampola de Crookes. Crookes foi quem desenvolveu esse material. Essa ampola, pessoal, é o quê? Está representada aqui pela foto. É um material, correto? Esse aqui era feito de vidro, tá, pessoal? E dentro dessa ampola, eu tenho polos, um positivo e um negativo. O polo aonde vai originar os meus raios, eu vou chamar ele de catodo. Catodo tem polo negativo. E o anodo, aonde vai chegar os meus raios, eu chamo ele de polo positivo. Então aí eu já tenho uma diferença, tá? Correto? Essa ampola de Crookes, ela é conectada a uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão é para gerar uma diferença de potencial muito alta lá dentro e gerar uma voltagem exacerbada. Tá entendendo? Quando eu gero essa fonte de tensão, os raios saem do catodo negativo e chegam no anodo positivo. Entenderam? Anteriormente, um outro cientista chamado Thomson usou essa mesma ampola para determinar quem? Os elétrons, que a gente tem hoje, correto? Lembra lá do modelo atômico de Thomson? Ele falava que o átomo era uma massa positiva e nessa massa positiva eu tinha o quê? Cargas negativas na superfície distribuídas, fazendo uma alusão a um pudim, né? Por isso chamado de modelo do pudim de passas, correto, pessoal? Então, olha só, o que Röntgen percebeu? Quando esses elétrons saíam do cátodo em direção ao anodo, eles não conseguiam ultrapassar essa barreira do vidro. Tá vendo que aqui ficava meio que fluorescente? Beleza? Eles não conseguiam ultrapassar essa barreira, porque eles não tinham essa energia suficiente. Tá, mas o que ele percebeu? Ele percebeu que quando ele fez o experimento, lembrando que esse experimento dele, ele fez o revestimento numa caixa de papelão, botou um manto negro, né, um manto preto, tá, para não ter saída, correto? E ele viu que um material fora dessa ampola de Crookes irradiava, fluorescia. Esse material, pessoal, era o platino cianeto de bário. Esse platino cianeto de bário, ele tinha capacidade de, quando ele era energizado, fluorescer. Aí o que ele percebeu? Pô, tá tudo escuro, tem esse manto preto protegendo, correto? Essa irradiação dessa minha substância, platino cianeto de bário, com certeza não pode ser a luz, porque a luz não tem a capacidade de ultrapassar essa barreira. Então, a esse raio ele chamou de raio X. Por que X? Porque ele não sabia determinar o que era. Uma coisa ele sabia, não era o elétron. Porque o elétron não tinha força suficiente para quê?
para ultrapassar essa barreira aqui do vidro. Então, existia algum outro raio que ultrapassava essa barreira e chegava nessa substância. Pessoal, uma coisa engraçada é, quando ele depois fez um experimento mais na frente, ele pegou uma folha de papel e revestiu também ela com essa platina, cianeto de bário, correto? E botou a ampola de Crookes para funcionar. O que ele percebeu? Que a substância florescia e do outro lado do papel também florescia. Quer dizer o quê? Que ela ultrapassava a barreira. Pô, se ultrapassava uma barreira, dá para fazer com madeira? Ele fez. Ultrapassou também a madeira. Aparecia uma fluorescência do outro lado. Ultrapassava também quem? Alguns materiais metálicos. Entendeu? Foi quando ele percebeu que ele poderia o quê? Ver se ultrapassava a barreira do quê? Do orgânico. O que ele pegou então? Ele pegou a mão da esposa dele e fez o que eu chamo de primeira radiografia. Ele colocou entre a ampola de Crookes e uma chapa fotográfica, uma chapa de filme, a mão da esposa. E ele viu que ela era o quê? Aparecia lá impressionada nessa chapa fotográfica. Essa é a primeira radiografia que a gente tem catalogada na história. Entendeu? Ah, professor, mas como que se dá essa quebra de barreira desses raios? Primeiro você tem que entender uma coisa. O elétron, ele sai com uma energia... Nessa ampola de Crookes, eu tenho vácuo. Mas o vácuo lá dentro não é perfeito. Então lá eu também tenho um gás rarefeito. O que é um gás rarefeito? É um gás em pequenas quantidades. Quando esse elétron sai do polo negativo e chega no polo positivo, ele sai com uma energia tão grande que quando ele bate no anodo, ele perde essa energia e dissipa para outros elétrons que estão lá. Esses outros elétrons, pessoal, eles ultrapassam essa barreira. Eles absorvem essa energia e ultrapassam essa barreira do quê? Da ampola. A isso ele chamou de quê? De raio-x. Entenderam? Essa é a ideia. Um outro experimento foi muito importante também à época, que foi o experimento de Rutherford. O que Rutherford fez? Ele pegou um bloco de chumbo. Dentro desse bloco de chumbo, pessoal, que só tinha uma saída. Por que o chumbo? Porque já sabia que o material radioativo ele não conseguia ultrapassar essa barreira. Quem já tinha feito experimento com isso? O próprio Röntgen. Entendeu? O que ele fez? Quando ele estava vendo os experimentos na ampola, um dos materiais que ele utilizou para ver se ultrapassava a barreira dos raios-x era o chumbo. E ele viu que ele não conseguia ultrapassar. Por isso que a gente também usa chumbo hoje na hora que a gente vai fazer uma radiografia. Na hora que você faz uma radiografia, em alguns casos, o técnico lá, o médico, ele te dá um colete, um chumbo, correto? Para que aquela área onde vai também ser exposta não sofra o quê? Essa absorção desse raio-x. Entendeu? Então, beleza. Em que se baseava, então, o experimento de Rutherford? Ele pegou esse bloco de chumbo, aqui ele tinha uma saída, um orifício, e colocou um material radioativo. Ele colocou esse material radioativo sob campo elétrico, correto? Dentro de um campo elétrico. Aqui eu tenho um polo positivo e aqui eu tenho um polo negativo, desculpa. E lá na frente ele colocou uma placa. Galera, essa placa fotográfica era onde vai ter a impressão, caso eu tivesse a irradiação de partículas e ou ondas eletromagnéticas. Mas como que eu vou ver essa impressão? Ele fez o revestimento dessa placa de um sal chamado sulfeto de zinco. Entendeu? Por quê, professor? Porque ele tinha capacidade de fluorescer e mostrar, tá entendendo? Essa impressão fotográfica. Quando isso aqui emitia radiação, parte das radiações eram desviadas para cima, parte delas para baixo. As que forem em direção ao polo positivo, eu chamei de quê? Beta. E as que forem em direção ao polo negativo, eu chamei de quê? Alfa. Alguma radiação não sofreu desvio? Teve. Qual que é? Essa aqui que eu vou chamar de quê? De gama. A respeito dessas três radiações, beta, gama e alfa, a gente vai falar agora as principais características de cada uma delas. Vamos lá? Pessoal, eu tenho aqui então. Vamos aqui rapidinho. A primeira que a gente vai abordar aqui é quem? É a partícula alfa. A partícula alfa, ou emissão alfa, ela tem algumas características. Primeiro, vamos ler aqui. É uma partícula
pesada. Por que ela é uma partícula pesada? Porque ela tem 2 prótons no núcleo e também tem 2 nêutrons. 2 mais 2 igual a 4. Por isso que o desvio dela, a gente viu lá anteriormente, que esse desvio aqui, ó, não é um desvio tão abrupto igual o desvio da partícula beta. Entenderam? Correto? Então, olha só, a partícula alfa, ela é uma partícula pesada, ela tem carga elétrica positiva. Por quê? Porque ela era atraída pelo polo negativo. Ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Pessoal, por ser uma partícula pesada, ela tem uma velocidade muito pequena. Claro que é uma velocidade pequena em relação à velocidade da luz, né? Mas para a gente é velocidade alta. Mas em relação à luz, gira em torno de quantos por cento? 5%. Ela tem um alto poder de ionização. O que é ionizar? É arrancar um elétron de um átomo, correto? Quando ela ioniza esse átomo, ela arranca esse elétron, ela está fazendo o processo de ionização. Mas ela só consegue fazer isso porque ela tem muita carga. Essa é a ideia. No caso aqui ela tem o quê? 2 prótons. Pequeno poder de penetração. Ah, quer dizer então que uma folha de papel vai barrar a minha partícula alfa? Vai barrar a minha partícula alfa. Beleza? E caso você seja exposto a uma partícula alfa, pequenos danos ao ser humano. Correto? Características então de uma partícula beta. São partículas leves. Pessoal, uma coisa aqui ó, interessantíssima. A partícula beta, ela equivale a um elétron. Beleza? Ela equivale a um elétron. E ela é originada, de acordo com Fermi, que criou uma hipótese, ela é originada quando eu tenho uma desintegração de um nêutron dentro de um núcleo. Mas lá na frente a gente vai falar sobre isso. Então, características. Ela tem carga elétrica negativa. Ela tem massa zero. A massa dela é desprezível, correto? Se assemelha à massa de um elétron. Lembrando que o elétron tem massa desprezível quando eu considero com próton e com nêutron. Ela, por ser uma partícula leve e negativa, ela é atraída pelo polo positivo. E a gente viu lá aquele desvio bem superior, correto? Ela tem 95% de velocidade da luz, tá? Atinge até 95%. Ela tem um médio poder de ionizar. O que é ionizar? Arrancar o elétron, tornando aquele outro átomo um íon, correto? Para ela ionizar, pessoal, ela precisa ter carga. Como a carga dela é muito pequena, inferior, correto? Ela não tem esse poder de ionizar tão facilmente. Por isso que em relação a alfa, esse médio poder de quê? De ionização, tá? Ao incidir sobre o corpo humano, podem causar danos sérios. Por exemplo, um papel já não vai barrar o quê? A partícula beta. Então tem que se proteger. Em relação a gama, lembrando, tá vendo aqui, ó, emissão, aqui eu botei radiação, tá? Também posso colocar emissão? Posso. Mas aqui eu não posso falar que é o quê? Uma partícula. Beleza, pessoal? Aqui é partícula e aqui é partícula. Tem carga, tá? E tem massa. Tem carga e a massa é desprezível. Em relação à gama, são ondas eletromagnéticas, radiações eletromagnéticas. Apresentam a velocidade da luz. Pequeno poder de ionizar. Por que pequeno poder de ionizar? Porque ela não tem carga. Essa é a ideia. Alto poder de penetração. A gente vai ver o que barra uma radiação gama. Podem atravessar completamente o corpo humano, causando danos irreparáveis. Se você for exposto à radiação gama, eu acho que já era para você. Beleza? Vamos tomar cuidado. Vamos lá? Pessoal, poder de penetração das emissões radioativas. Beleza. Aqui eu tenho um átomo. Esse átomo aqui está instável, correto? Átomo instável, qual é a tendência? Buscar a estabilidade. Quando ele busca a estabilidade, ele vai emitir radiação. Partícula alfa, ó, partículazinha alfa aqui, ó, 2 prótons e 2 nêutrons. Barrou o quê? Foi barrada pela folha de papel. Beleza? Partícula beta, representação, elétron. O que barrou uma partícula beta, pessoal? Ó, o corpo, correto? Mesmo assim, não é legal você ficar exposto a uma partícula beta. Cuidado, pode trazer danos. E por último aqui eu tenho os meus raios gama. Ó, ultrapassou a folha de papel, ultrapassou o corpo, ultrapassa folhas de aço, né?
Até ácidos mais espessos, assim, em torno de 25 centímetros, tá, pessoal? E ele só não passou por quem? Pelo concreto, né? Claro que um concreto um pouco mais espesso. Então, a ideia é nunca, nunca, nunca ser exposto a esse tipo de quê? De radiação. Vamos lá? A gente chegou então na nossa primeira lei de decaimento, né? São as leis da radioatividade. Leis da radioatividade. A primeira lei da radioatividade, pessoal, é conhecida também como lei de Soddy. O que dizia a lei de Soddy? A lei de Soddy, também conhecida como lei de alfa-emissores. Pessoal, alfa-emissores por quê? Porque ele sempre vai emitir partícula alfa, beleza? Presta atenção numa coisa aqui, ó. O que essa primeira lei de Soddy diz então para mim? Quando o átomo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui 2 unidades. E seu número de massa diminui 4 unidades. O que eu estou dizendo? Olha só, vem para cá. Eu tenho um elemento que eu chamei de X. Esse X tem um número de massa A e tem um número atômico Z. Felipe, eu posso representar o número de massa do lado direito superior? Posso, pessoal. Eu posso representar ele do lado direito superior, como também posso representar ele do lado esquerdo superior. Nunca no inferior. Essa é a ideia. Então, ó, X, número de massa A e número atômico Z. Sempre que esse material está instável, e se ele emitir uma partícula alfa, tá vendo? Alfa é um produto do processo, ele está lá do lado dos produtos. Ó. Qual a representação de alfa? Número de massa 4, número atômico 2, beleza? Se isso acontecer, vai ocorrer o que eu chamo de transmutação. O que é transmutar? Transmutar, pessoal, é mudar o núcleo. No caso aqui, eu não tenho mais X, eu me transformei em quem? Y. Ah, mas para eu ter me transformado em Y, eu diminuí a minha massa em 4 unidades e diminuí o meu número atômico em quantas unidades? 2 unidades. Olha esse exemplo. Eu coloquei aqui pra gente, ó, urânio. Qual é a massa? 238 e 92. Se eu emitir partícula alfa, a minha massa vai diminuir quantas unidades? 4. 238 menos 4, 234. E o meu número atômico vai diminuir quantas unidades? 2 unidades. 92 menos 2, 90. Professor, se o número atômico mudou, eu posso ter o urânio aqui? Não. Eu tenho um elemento completamente diferente. Lembra da transmutação? Qual é o elemento químico de número atômico 90? É o tório. Entenderam, pessoal? Olha que coisa interessante também. Sempre quando você tem a emissão de um alfa, você também vai emitir o quê? Gama. Correto? Sempre que você emite beta, você também emite o quê? Gama. Essa é a ideia. Correto? Vamos lá, então? Vamos agora para a nossa segunda lei da radioatividade. Na segunda lei da radioatividade, conhecida como lei de Soddy, Fajans e Russell, eu não mais tenho alfa. Eu tenho qual partícula, pessoal? Partícula beta. Então, quando um átomo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta em uma unidade. E seu número de massa permanece o quê? Constante. Entenderam? Então, olha só. Eu tenho Q aqui, ó. Número de massa A e número atômico Z. Se Q é um beta emissor, ele vai emitir beta. Tá aqui, ó. Beta do lado dos produtos, tá? Número de massa 0 e a carga dele menos 1. Ao invés de você subtrair, você vai fazer o quê? Somar. Então, Z mais 1. Professor, por que é Z mais 1? Pessoal, a radioatividade é um fenômeno relacionado ao núcleo. Mas como que eu tenho uma partícula beta e ela é negativa? E ela ainda equivale a um elétron? Porque ela é originada, pessoal, quando um nêutron se desintegra. O nêutron, ele tem número de massa 1 e número de carga 0. Quando ele sofre desintegração, ele forma um próton, correto? E forma beta. E também vai formar o quê? Um neutrino. Essa é a ideia, tá? Quando ele forma um próton, ele mantém esse número atômico. Beleza? Ele mantém esse número atômico dele. E ainda emite uma partícula beta, que no caso aqui, ó, representada pela carga elétrica aqui, negativa. Pessoal, eu tenho um exemplo. Césio, de massa 137,
e número atômico 55. Se ele é um beta emissor, tá beta aqui ó, nos produtos da minha reação, o número de massa dele vai permanecer o quê? Constante, ó, 137. Mas o que vai acontecer com o meu número atômico? Meu número atômico vai aumentar em uma unidade. Eu não mais tenho 55, eu tenho agora um elemento com número atômico 56. Se eu for lá na tabela periódica, quem é esse elemento? Bário, 56. Entenderam, pessoal? Então é assim, se o elemento emitir alfa, você vai diminuir o número de massa em 4 unidades e vai diminuir o número atômico em 2 unidades. Se o elemento emite beta, você vai permanecer com a massa constante e o seu número atômico vai o quê? Aumentar em uma unidade. Beleza? Então, vamos dar sequência? Agora, falaremos sobre período de meia-vida ou período de semidesintegração. Galerinha, então olha só. O que é esse período de meia-vida ou período de semidesintegração? É o tempo necessário para que uma quantidade de átomos radioativos que o seu material tenha se reduza à sua metade. Então, vai ter um tempo que ele vai passar. Imaginemos que eu tenho uma quantidade de um material. Eu preciso de um tempo necessário para que essa massa inicial se reduza o quê? À metade. Isso é o que eu chamo de quê? Tempo de meia-vida ou período de semidesintegração, onde eu posso representar pela letra P. Pessoal, então olha só. Tempo necessário para que a metade do número de átomos de uma amostra de determinado isótopo radioativo se desintegre. Vamos ver se a gente consegue entender aqui em um gráfico. Ó, olha só. Então eu tenho, pessoal, um eixo aqui, ó, que é o eixo das massas, tá vendo? E aqui eu tenho um eixo de quê? De tempo, beleza? Aqui eu tenho a minha massa inicial do meu material radioativo, ó, beleza? Quando esse tempo vai passando, ó, aqui, ó, chegou um momento que eu não mais tenho M. Eu tenho M o quê? Dividido por 2. Isso é a minha meia-vida. Isso é o quê? O tempo necessário, passou um tempo para essa massa ser reduzida à sua metade, ou a quantidade de átomos radioativos desse isótopo. Professor, então, nesse momento que eu tenho M0, que é a minha massa inicial dividido por 2, eu tenho a minha primeira meia-vida? Tenho. Eu posso representar meia-vida também por quê? T meio. E também posso representar por quê? Pelo quê? Pelo P. Beleza? Esse P maiúsculo. Ah, então agora eu tenho essa quantidade X. Beleza? Que é metade em relação ao anterior. Se passar mais uma meia-vida, essa massa vai ser reduzida o quê? A sua metade. Agora eu tenho a massa inicial dividido por 4. Quantos períodos de meia-vida passaram? 2 períodos de meia-vida. O primeiro período de meia-vida eu representei por X. O segundo eu representei por 2 vezes X. Ah, vai passar mais um tempo até essa massa aqui se reduzir à metade novamente? Vai. Olha aqui. M0 dividido por 8. Quantas meias-vidas se passaram? 3 meias-vidas. Entendeu, pessoal? Então, olha só. Meia-vida. Período de semidesintegração. Período necessário para uma massa inicial se reduzir à sua metade. Passou mais uma meia-vida, essa massa resultante vai se reduzir à metade novamente. Passou mais um período de meia-vida, essa massa resultante vai se reduzir ao quê? À sua metade novamente. Tem como a gente matematicamente determinar isso, Filipão? Tem. Olha como é que a gente pode calcular. A gente pode calcular, pessoal, usando o quê? Essa formulazinha aqui ao lado, ó. M, beleza? É igual a M0 dividido por 2 elevado a x. Isso aqui é um exponencial, beleza? Olha só. O que é o M? M é a nossa massa final. O que é essa massa final? É a massa que eu vou ter quando tiver passado o quê? Os processos de meia-vida. Belezinha? Imaginemos aqui, ó. Eu tenho uma massa inicial e eu quero saber qual foi a massa quando a gente teve 3 tempos de meia-vida. Aqui no caso eu sei que foi M dividido por 8. Tá bom, galerinha? Vamos lá? O que é M0? É a nossa massa inicial, quantidade de átomos radioativos. E o X é os períodos de meia-vida. Foi 1, reduziu a metade. Foi 2, reduziu a metade dessa anterior. Foi 3, foi 4, foi 10. Tá? Essa fórmula vai ajudar a gente a calcular. Beleza, eu sei que esse X é os meus períodos de minha vida. Passou 1,
passou 2, passou 3 meia-vidas, passaram 4 meia-vidas e assim por diante. Mas eu quero saber quanto tempo passou. Imaginemos que eu tenho um tempo de meia-vida de 30 anos. Então, o que eu estou querendo te dizer? Um material radioativo, beleza? Quando passa 30 anos, a massa dele reduz a metade, uma meia-vida. Passa-se mais 30 anos, a massa dele reduz a metade, outra meia-vida. Imaginemos que eu quero descobrir, pessoal, qual foi o tempo total quando se passaram 4 períodos de meia-vida. Tem como saber? Tem, olha só. Dá pra gente descobrir por aqui, ó. Esse tempo final vai ser o quê? X vezes P. O que é o X? Essa quantidade de períodos que se passaram, ó. 1, 2, 3. E o que é o P? É o nosso período de meia-vida. No exemplo que eu dei, seria o que, por exemplo? 30 anos. Então, imaginemos que passaram 4 períodos de meia-vida. 4 vezes 30. Qual foi o tempo total até essa massa se reduzir, até aquele final? 120 anos. Beleza? Lá no final da aula, a gente vai falar de exercícios exclusivos de tempo de meia-vida. Vamos dar sequência, então? Então, agora, a gente está aqui, ó, séries radioativas. Pessoal, o que é uma série radioativa? Nós temos 3 séries radioativas. Eu vou representar aqui a série do urânio, tá? E no caso, a série do urânio 238, massa 238. Tem a série também do urânio 235. Eu vou falar aqui exclusivamente do urânio 238. O que é essa série radioativa? Esse elemento urânio, ele vai emitindo radiação. O que eu estou falando para você? Que vai ter um tempo necessário, que eu chamo de tempo de minha vida, que esse material emite essa radiação até chegar à metade da sua massa. Beleza? Quando ele emite essa radiação, ele se torna estável. E às vezes, esse elemento em que ele se tornou não é estável. Ele faz o quê? Emite radiação novamente. Continua emitindo radiação novamente. Continua emitindo radiação novamente, obedecendo o seu tempo de meia-vida. Entende? Então, tempo de meia-vida, tempo necessário para o material reduzir a sua massa à metade. Então, eu tenho lá, por exemplo, urânio. O urânio ele tem um tempo gigantesco de meia-vida, correto? Na casa de milhões de anos. Então, vão passar vários anos, ele vai reduzir a massa dele à metade. Quando ele emite essa radiação, diminui essa massa, ele se transforma em outro elemento químico. Entende, galera? Essa é a ideia. No caso aqui ele se transformou em quem? Em tório, que também é instável. Vai se transformar em quem? Em paládio. Por sucessivas emissões de alfa e de beta, tá? Vamos ver, por exemplo, quem seriam essas emissões? Presta atenção. Olha o urânio aqui, ó, 238 de número atômico 92. No primeiro momento, ele emitiu alfa. Por quê? Qual a massa dele? 238, correto? Quando ele emite alfa, se ele é um alfa emissor, o que acontece, pessoal? O número de massa dele diminui quantas unidades? 4. 238 menos 4, 234. E o que acontece com o número atômico? 92. 92 menos 2? 90. Entenderam, galerinha? Correto? Vamos dar sequência? Bora. Olha aqui. Já o tório 234, ele é um beta emissor. Se ele é um beta, lembra, segundo a lei da radioatividade, a massa permanece constante e o número atômico aumenta em uma unidade. Ó, o que vai acontecer? 90 mais 1, 91. E a massa é a mesma. Vamos lá? Ó, paládio, 91, 92. Só pode ser o quê? Um beta. Então aqui você já pegou a manha. Ele volta a ser urânio, só que aqui não é mais urânio 238, é urânio 234, que também é instável. Vai emitir radiação até buscar estabilidade, ó. 92, 90. Eu já sei que eu tenho o quê? Um alfa emissor. Professor, e o tório 230 é instável? É também. 90 se transformando em rádio 88. Com certeza eu tenho alfa. E esse rádio 88 se transformando aqui, ó, IRN 86, ó. Com certeza, alfa. A massa diminui em 4 unidades. 226, 222. Agora eu tenho 86 e o polônio 84. Com certeza, alfa. Reduz também a massa em 4 unidades. 222, 216. Beleza. 84, 82, com certeza eu tenho alfa. Chumbo. Desculpa, pessoal.
Chumbo, opa, 82, 83, aumentou a carga nuclear em uma unidade. Então, eu tenho, ó, uma beta, beleza? De novo, 83, 84, beta. 84, 82, reduziu 2 unidades, alfa. 82, 83, beta. 83, 84, beta. E por último, 84, 82, com certeza alfa. Quando ele chega no chumbo, no caso aqui o chumbo 206, pessoal, ele está estável. Cara, olha como isso é legal. Você consegue determinar a idade da Terra pela quantidade de quê? De chumbo presente na natureza. Por quê? Porque essa quantidade de chumbo, pessoal, ela vai se dando de acordo com a desintegração desses materiais, obedecendo o tempo de meia-vida. Cara, isso é muito genial. Então vão passar milhares de anos até esse urânio virar tório. Vai passar uma quantidade de tempo até isso aqui virar, ó, protactínio. Até virar esse urânio 234. E esse tempo gerado, em relação à quantidade de chumbo 206 que eu tenho na natureza, eu consigo aproximar com uma certa precisão a idade da Terra. Isso é muito genial. Então, falando em idade da Terra, eu também posso precisar a idade de alguns materiais? Posso. E eu posso fazer isso usando uma técnica que eu chamo de datação pelo carbono 14, pessoal. Então, como que eu posso fazer? Ó, pessoal, seja qualquer fóssil, animal ou vegetal, ou um subproduto, correto? De um vegetal, por exemplo, no caso, madeira ou um pedaço de pano, eu consigo aproximar com uma certa precisão a idade desse material. Usando o quê? O carbono 14. Aqui eu botei uma representação aqui, ó, de uma múmia, tá? E a gente consegue falar mais ou menos quanto tempo tem esse fóssil, tá? Usando essa técnica. Pessoal, mas como é que se dá essa técnica? Presta atenção. Na natureza, né, a gente tem nitrogênio, beleza? E na verdade a gente tem muito mais nitrogênio do que tem oxigênio, né? Na verdade, em torno de 75% do ar atmosférico é nitrogênio. Esse nitrogênio 14, beleza? Estou falando, ó, o nitrogênio 14, estou especificando a massa dele, mas eu tenho certeza que o número atômico dele é 7. Esse nitrogênio 14, pessoal, ele é bombardeado com nêutrons que vêm oriundos de raios cósmicos. Tá entendendo? Quando você tem um nêutron se chocando ao nitrogênio, esse nêutron chocado a esse nitrogênio vai gerar um elemento que eu chamo aqui de quê? Carbono. Ó, 14, correto? Aqui, ó, motivo 14. E toda vez que isso aqui acontece, eu tenho a liberação de quê? De um próton. O próton, ele é representado, número de massa 1 e número atômico 1, correto? Toda vez que isso aqui acontece, ó, eu tenho a formação de quê? Carbono 14. Ó, cuidado, eu não estou falando de carbono 12, tá? Eu estou falando desse carbono 14, que é considerado um carbono radioativo. Ele é um isótopo do carbono? É um isótopo radioativo. Entenderam? Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho conservação, pessoal, de massa. Ó, 14 mais 1, 15. 14 mais 1, 15. 7 mais 0, 7. 6 mais 1, 7. Entenderam? Lembra lá daquela lei lá de Lavoisier? A natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lei de conservação de massa também. Pessoal, olha só. Então, esse carbono 14 que agora eu tenho na natureza, ele pode reagir com o quê? Com ar atmosférico, no caso, o gás oxigênio. Se ele reage com oxigênio, ele vai formar o quê? O tão importante CO2. Só que esse carbono presente no CO2, ele é um carbono que dito radioativo. Tá entendendo? Então, dentro do CO2 eu tenho um carbono radioativo. Que eu também, pessoal, posso ter esse CO2 reagindo, por exemplo, com quem? Com água. Formando o quê? Ácido carbônico. Correto? Se eu pegar, por exemplo, CO2 e reagir com água, eu tenho H2CO3. Tá? Então eu vou ter a presença desse carbono em várias coisinhas. Essa aqui é a ideia. Beleza, então se eu tenho esse carbono radioativo dentro desse CO2, e a gente sabe que os vegetais utilizam o CO2 para fazer fotossíntese, e os animais se alimentam desses vegetais, e outros animais se alimentam desses animais que consumir esses vegetais, a gente entendeu que eu tenho um ciclo desse carbono 14
dentro desses animais. Entendeu? Então, o que eu consigo entender? Toda vez que eu tenho esse animal, por exemplo, se alimentando de um vegetal que tem a ingestão, que pela fotossíntese, no processo ingeriu é ótimo, né? Que no processo absorveu esse carbono radioativo, esse carbono radioativo, ele também pode sofrer o quê? Um decaimento. E no caso aqui, eu estou falando que ele é um beta emissor, tá vendo? O que está acontecendo? Se ele é um beta emissor, o número atômico dele vai aumentar em uma unidade. 6 agora vai virar 7. E o número de massa dele vai permanecer o quê? Constante. Não mais tendo carbono. Agora tem o quê? Nitrogênio. Entenderam? O que é importante entender? Presta atenção. Vamos lá. Nitrogênio bombardeado com nêutron. Nêutron oriundo de raios cósmicos. Formei carbono 14, radioativo. Massa. Esse carbono radioativo 14 reage com o oxigênio do ar, gás oxigênio O2, e obtemos agora, por exemplo, CO2. Esse CO2, que tem um carbono radioativo, ele vai fazer parte da fotossíntese dos vegetais, beleza? Estão lá incorporados à sua natureza. Os animais, por exemplo, podem se alimentar desses vegetais, que incorporou esse carbono radioativo. E aí se mantém um ciclo, tá? Enquanto esse animal, esse ser, está vivo, pessoal, a mesma quantidade que eu absorvo, eu decaio, transformando-se novamente em quem? Em nitrogênio 14 e continuando o meu ciclo. Entenderam? Então, estou vivo. Absorvi carbono radioativo, decaí em nitrogênio de novo. Pô, beleza. Só que quando esse material morre, ele deixa de quê, pessoal? De absorver essa quantidade. Tá entendendo? De carbono 14. O que ele faz? Só decai. Só vai decaindo e só vai se transformando em quê? Em nitrogênio. E cada vez mais essa quantidade de carbono 14 vai o quê? Diminuindo sem sofrer reposição. Entendendo como é genial? Então eu posso pegar um fóssil e determinar a idade dele? Posso. É só eu saber qual é a quantidade de carbono 14 que tem presente naquele fóssil. Lembrando que a meia-vida do carbono 14, toda vez que ele diminui a massa dele na metade, é em torno de 5.700 anos. Então, se eu tenho um material com a massa X, correto? Passam-se 5.730 anos até a massa dele diminuir a metade. Passam-se 5.730 anos até a massa dele o quê? Diminuir a metade e aí sucessivamente. Esses períodos que passaram tem como eu determinar a idade desse fóssil, correto? Vamos lá então, ver se a gente consegue entender melhor? Fala galera, vamos dar continuidade aqui, vamos resolver umas questões de período de meia-vida ou período de semidesintegração, correto? Vamos fazer com um nível de dificuldade diferente. Vamos começar pelo mais fácil até a gente chegar numa um pouco mais elaborada, tá? Eu coloquei no slide, você consegue acompanhar junto com a imagem, a primeira questão. Essa questão, por sinal, está no seu livro didático, beleza, galerinha? Durante o acidente de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, foram lançados isótopos do estrôncio. Qual estrôncio que ele está falando aí pra gente? O estrôncio de número de massa 90, correto? Beleza. Que são extremamente perigosos. A meia-vida desse isótopo é de 28 anos. Primeira informação importantíssima. Pessoal, tempo de meia-vida. Posso representar pelo T-meio? Posso representar pelo T-meio. E também posso representar pela letra P. É a mesma coisa. Ele falou que o tempo de meia-vida da gente aí é de quanto tempo? 28 anos, correto? Quer dizer o quê? Que eu tenho uma certa massa de um material, vão passar 28 anos, essa massa inicial vai ser reduzida o quê? A nossa metade, tá bom? Então tá. Aí ele me dá o questionamento. Pede para eu calcular o tempo para que 1 grama se transforme em 125 miligramas. Então você já tem ciência. Eu tenho 1 grama de estrôncio 90, tá? Lembrando que eu não preciso falar estrôncio 38. O estrôncio por si só, ele tem que ter número atômico 38. Essa é a identidade dele. Então, se eu tenho 1 grama de estrôncio e passam-se 28 anos, essa massa é reduzida à metade.
Belezinha? Quando essa massa é reduzida à metade, eu não mais tenho 1 grama. Eu tenho quantos gramas? 0,5. Só que aqui tem uma questão. A unidade que ele me deu, pessoal, foi o quê? Miligramas. Eu já me adiantei aqui, coloquei aqui, ó, que a gente vai precisar fazer o quê? Uma transformação de unidade. Qual a minha unidade que eu tenho aqui? Grama. Se eu quero ir para miligrama, o que eu preciso fazer? Multiplicar por 1000. Vou andar quantas casas? 3 casas, ó. Grama, multipliquei por 10 decigrama, multipliquei por 10 centigramas, multipliquei por 10 o quê? Miligramas. Então, qual que é a massa que eu tenho desse material? 1000 miligramas. Belezinha? Então, vamos lá. A gente aprendeu na fórmula anterior como é que a gente calcula essa massa final depois do processo de tempo de meia-vida. Eu sei que a minha massa final vai ser o quê, pessoal? Vai ser a minha massa inicial dividido por quem? Por 2 elevado a x. Quem que é x, pessoal? X é o número de tempos de meia-vida que vão se passar, correto? Vem pra cá e vamos ver que você vai conseguir, ó. Presta atenção. Olha só. Pessoal, quem é a massa final? Eu sei? Não. Beleza? Na verdade eu sei. Quem que é a massa final? 125 miligramas. É isso que eu tenho no final, depois que eu tenho esse processo aí de redução de massa, redução de massa, redução de massa. Qual é a massa inicial que eu tenho? Lembrando que tem que ser em miligramas. Qual que é? 1000 miligramas, dividido por 2 elevado a x. É esse x aqui que é o meu ponto. Quantos períodos de minha vida terão se passado? Presta atenção. Qual número tem aqui embaixo? 1. Então eu posso multiplicar cruzado, não posso? Então eu posso falar que isso aqui é a mesma coisa que o quê? 2 elevado a x é igual ao quê? 1000 dividido por 125. Pessoal, 1000 dividido por 125 de cabeça dá quanto? 2 elevado a x igual a 8. Olha a nossa funçãozinha lá, ó, da matemática. O que eu tenho que fazer? Deixar as minhas bases o quê? Iguais. Qual é a base que eu tenho aqui? 2. Tem como eu deixar o 8 na base 2? O que eu tenho que fazer? Fatoro ele. O 8 é a mesma coisa que o quê? 2 vezes 2 vezes 2. É a mesma coisa que 2 elevado a terceira. Olha que legal, pessoal. Olha que legal. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a terceira. As minhas bases são iguais? São. O que eu faço? Zap. Vaza e vaza, ó. Vaza aqui, vaza aqui. Qual que é o valor de x, galera? X é igual a 3. Felipe, acabou a questão? Não, velho. O que eu tô falando pra você? Que se passaram-se 3 meias-vidas. Significa dizer o quê? Passou, eu tenho a massa inicial, passou quantos anos? 28, reduziu a metade. Passou mais 28 anos, reduziu a metade. Passou mais 28, reduziu o quê? A metade anterior. Tem como eu determinar então esse tempo final? É simples. Ó, o que eu vou fazer, pessoal? Presta atenção. Eu mostrei para vocês nos slides que tem como calcular esse tempo. Como é que eu calculo o tempo? T é igual o número de períodos de meia-vida vezes o tempo da meia-vida. Pessoal, qual que vai ser então o meu tempo final? Qual é o valor de x? Qual é o valor de x? 3. Qual é o valor de P? 28. Pessoal, de cabeça isso aqui dá quanto? 90 vai dar 84 anos. Belezinha? Então, 84 anos para a massa de estrôncio 90, 1 grama, chegar em quem? 125 miligramas. Vamos para a próxima? Fala, galera, vamos dar sequência então à nossa segunda questão de tempo de meia-vida. Eu coloquei ali para ficar mais fácil para a gente. Vamos ler? O período de meia-vida do rádio é igual a 1610 anos. Quanto tempo leva para que uma massa M desse elemento reduza sua atividade para 1/5 da massa inicial? Essa questão ela tem uma particularidade.
porque a gente vai precisar aplicar os conhecimentos adquiridos de log, que eu sei que todos vocês têm, né? Ou deveriam ter, eu tenho certeza que vocês têm. Vamos lá então, vem pra cá. Primeira coisa que a questão me falou, que o tempo T meio de meia-vida é de quantos anos? 1610, tá bom? A massa final, pessoal, ela é o que, pessoal? A massa inicial dividido por quanto? Dividido por 5. Ela é o quinto, beleza? Ele falou que o log de 2 é igual a quanto? 3. E que o log de 5 é igual a quanto? 0,7. Beleza? Então vamos ver como é que a gente faria essa questão. Beleza. Eu sei da minha fórmula que M, massa final, é a massa inicial dividido por quanto? 2 elevado a x, tá? Quem que é o meu M, pessoal? Meu M é a mesma coisa que o quê? M inicial dividido por quanto? Dividido por 5. Então, olha só, vamos lá. M inicial dividido por 5 é igual a quanto? M0 sobre 2 elevado a x. É isso que ele me falou. Ele tinha uma massa inicial e ele quer saber quanto tempo vai levar para essa massa inicial se reduzir o quê? A quinta parte. A gente colocou em função disso daqui, beleza? Olha só. M0, M0. Posso fazer o quê? Cortar aí, cortar. Sobra o que em cima? 1 e 1. Posso multiplicar cruzado? Posso, ó. 2 elevado a x vezes 1. 2 elevado a x. 5 vezes 1. 5. Beleza? Agora eu tenho 2 elevado a x igual a 5. Pessoal, como que eu vou sair dessa questão? Por isso que ela me deu os log de 2 e o log de 5, senão não teria como você resolver. Qual que é o log de 2? 0,3. Qual é o log de 5? 0,7. Aqui, pessoal, é uma propriedade. Você aplica o log dos dois lados. Olha só, o log de 10 dos dois lados, né? Log da base 10, desculpa. Como é que vai ficar? Log de 2 elevado a x é igual ao log de 5. Lembra lá daquela propriedade logarítmica? Quando eu tenho um expoente, pessoal, no meu logaritmando, o que acontece? Ele cai tombando. Lembra dessa regrinha? Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? X tomba e multiplica todo o meu log de 2. Vai ficar o quê? X vezes log de 2 é igual a quem? Ao log de 5. Vem pra cá. Olha só, beleza. Pessoal, x. Quanto que dá o log de 2? Ele deu? Log de 2 é igual a quanto? 0,3. Isso daqui é igual a log de quem? Log de 5. Qual é o valor do log de 5? 0,7. Beleza? 0,3 está multiplicando, passa como? Dividindo, né? 0,7 dividido por 0,3 de cabeça vai dar 2,33 e a gente tem o quê? Uma dízima. Beleza? Acabou a questão, Felipe? Pô, não acabou a questão. Por quê? O que ele quer? Ele quer o tempo. O que você descobriu é quantas meias vidas se passaram. Em torno de quê? 2,333. Entenderam? Tem como eu determinar o tempo? Tem. Como é que a gente faz? Ó, lembra dela? Tempo total, número de meias vidas vezes o valor do tempo de meia vida. Pessoal, beleza. Qual é o valor de x? Qual é o valor do tempo da meia vida do elemento, pessoal? 1600 e... dá quanto? De cabeça, esse valor aqui vai ser igual a 3.756,66. Como eu estou falando em anos, vamos aproximar? Então vamos aproximar para cima, né? Lembrando que depois dessa vírgula, eu tenho 6, é maior do que 5, arredondamos para cima. Como é que vai ficar aqui esse tempo, pessoal? 3.757 anos.
E aí a gente resolveu a questão 2. Valeu? Bora continuar, galerinha. Último exercício para a gente terminar essa sequência, né? É um exercício do Enem de 2017, tá? Uma questão que caiu com certo grau de dificuldade, mas se você tem um domínio de uma regrinha de 3 ou outra, você vai ter sucesso. Vamos ler? A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta a cada minuto grama. Beleza? O que ele está falando? Eu sou um ser vivo. Se eu estou vivo, cada grama minha a cada minuto vai emitir 15 emissões. Só que esse corpo, pessoal, esse corpo encontrado, esse fóssil encontrado, ele tem quantos gramas? 30. E ele me deu uma outra informação. Ele falou que o tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Lembra lá? A cada 5.730 anos, a massa vai se reduzir o quê? A metade. Correto? Vamos dar sequência aqui, ó. Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição da radiação apresentou quantas emissões? 6.750 emissões beta. Só que cuidado, essas emissões beta são a cada hora. E ele me deu o corpo vivo em quê? Em minuto. Correto? Aí a pergunta é, qual que é a idade desse fóssil em anos? Pessoal, a primeira coisa é colocar todo mundo na mesma unidade. Beleza? Presta atenção aqui, ó. Vamos lá? Deixa eu separar aqui. Beleza. Eu sei que um corpo, emite 15 emissões beta, tá? E essas emissões betas, pessoal, são em quantas gramas de corpo? Em 1 grama. Em 1 grama de corpo. Beleza? Correto? E eu também sei que eu tenho 15 emissões beta a cada o quê? A cada 1 minuto. 15 emissões beta a cada 1 minuto. Por isso que ele coloca 15 emissões beta por minuto grama. Eu vou trabalhar primeiro com o quê? Vou trabalhar primeiro aqui com minuto, tá? Pra mim é mais tranquilo. Ó, vamos lá. Pessoal, eu sei que 15 emissões beta em 1 minuto, beleza. Só que ele me deu o que o corpo emitia quantas? 750 emissões beta a cada hora. 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos. Então aqui eu tenho que ter o quê? X. Belezinha? O que eu faço aqui, ó? Multiplico cruzado. 60 vezes 15, x vezes 1. Qual que vai dar o meu resultado aqui, pessoal? 60 vezes 15 vai ser a mesma coisa que o quê? 900 emissões beta. Então eu já sei. Aquele meu corpo, beleza? Transformando ele para emissões beta hora, eu tenho aqui agora o quê? 900 emissões beta. Só que esse corpo é para quantas gramas? Para 1 grama. E o corpo que ele encontrou, o fóssil que ele encontrou, tem quantas gramas? 30. Então vem para cá. Eu sei também que essas 900 emissões betas equivalem para quanto tempo? Para quanto tempo não, para quantas gramas? Para 1 grama. Belezinha? Quantas gramas o fóssil tinha quando ele foi encontrado? 30. Então, em 30 gramas, eu vou ter quantas emissões? X. Multiplica cruzado. Qual que é o resultado que eu vou ter aqui, pessoal? X vezes 1, X. 30 vezes 900 vai dar 27. Acrescenta 3 zeros. 27 mil o quê? Emissões beta. O que você fez agora, Felipe? O que eu fiz, pessoal? Eu peguei o corpo que tinha 15 emissões beta minuto grama e transformei ele agora para quê? Para hora e para a quantidade de massa que ele tinha. Que é o quê? 30 gramas e para 1 hora. Eu não mais tenho 15, eu tenho quantas? 27 mil emissões. Então, corpo vivo, 27 mil emissões, correto? Só que esse fóssil foi encontrado com quantas emissões? 6.750. Isso seria a minha quantidade de emissão o quê? Final. Dá pra gente usar naquela formulazinha? Dá. Presta atenção. Eu sei que o quê? Como é que eu sei? Que a massa vai ser o quê? A massa inicial dividido por quanto? 2 elevado a x.
Só que a massa aqui, pessoal, está sendo representada pela quantidade de quê? De emissões. Beleza? No caso, emissões beta. Tá bom. Qual que é a quantidade de emissões beta final que eu tenho? Quanto? 6.750. Qual é a quantidade inicial desse corpo quando vivo? 27.000. Dividido por quanto? 2 elevado a x. Posso multiplicar cruzado? Posso, ó. Esse daqui vem pra cá e esse daqui vem pra onde? Pra cá. Como é que vai ficar isso aqui? 2 elevado a x é igual a 27.000 dividido por 6.750. 2 elevado a x, se eu fizer essa continha aqui, galera, isso dividido por isso vai ser igual a quanto? 4. Dá para eu resolver essa funçãozinha? Dá. Deixa todo mundo em qual base? Na base 2. Como é que vai ficar? 2 elevado a x. 4 na base 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. A gente corta o 2 com 2. Sobrou o quê? X igual a 2. Felipe, o que você acabou de descobrir? Cara, eu acabei de descobrir quantas meias-vidas passaram. Correto? Quantas meias-vidas passaram? Ah, professor, eu precisava dessa fórmula para fazer? Não, eu só quero que você entenda que essa fórmula te ajuda bastante. Ó, quantas emissões o corpo tem que ter? 27.000. Correto? Quantas o corpo teve no final? 6.750. 27.000. Lembra? Tempo de meia-vida. O tempo necessário para essa massa, para essa quantidade de átomos radioativos se reduzir o que? A metade. Qual a metade de 27.000? 13.500. Uma meia-vida. 3.500. Qual é a metade de 3.500? Opa! 6.750. Quantas meias-vidas? 2. Ó. Só para mostrar matematicamente que a gente chega nesse valor também. Resolveu a questão? Não, pessoal. A gente não resolveu a questão. Vamos só apagar aqui só um segundo. Vamos só apagar aqui rapidinho e ver que a gente consegue determinar usando aquela formulazinha padrão, ó. T é igual ao quê? X vezes P. Qual que é o tempo final do meu processo? Eu sei que T... Qual é o valor de X que a gente calculou? 2. Qual é o tempo de minha vida para esse carbono, para essa massa se reduzir à metade? No caso, essas emissões. 6.750. Isso aqui vai dar o quê? 5.730. 5.730 anos, que é o tempo de minha vida do carbono. Vai dar 11.460. É isso? É isso. Letra C. Valeu, pessoal. Obrigadão. Vamos. Então, pessoal, a gente termina essa aula de hoje, né, com uma homenagem a uma das mulheres mais importantes para a ciência, né, e para a sociedade, que é Marie Curie, beleza? Ela foi a única mulher a ganhar 2 prêmios Nobel em atividades diferentes, né? Um prêmio Nobel em Química e um prêmio Nobel em Física. Ela foi escolhida no ano 2018 como a Mulher do Ano, tá entendendo? Mulher muito importante mesmo. E aqui eu coloquei uma frasezinha para trazer o que a gente passa nesse momento, né? Nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender, mas para temer menos, tá? Eu fico aqui, eu agradeço, muito obrigado pela participação. Espero que gostem desse material, pessoal. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus e, fiquem em casa. Valeu!